Jesus, aleluia, glória a Deus. Queridos, para mim é um motivo de honra, de verdade. Eu estava com saudade dessa igreja, viu? Já está um tempo que, acho que tem desde o ano passado, né? Faz um tempo, né, pastor Eric? O pastor Arno está... Ele fritava peixe ano passado, né? Já aqui, esse ano tem que voltar de novo, amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, que alegria poder estar com vocês aqui. Estou muito feliz, fiquei muito feliz quando o pastor Arno lançou o convite de nós estarmos nesse lugar. E aí eu sei que hoje é o primeiro dia, sexta, sábado, domingo, amém, seminário de família. E eu fiquei muito feliz. Eu não lembro o nome da irmã, mas uma das obreiras falaram aqui, disse que é difícil falar de família, né? E não é fácil mesmo não, viu? Missionária Adriana, não é fácil mesmo não, irmãos. Porém, amém, da nossa família quem cuida é Deus. Amém? E quem somos nós? Eu não tenho, aqui uma receita de bolo para dar e dizer que é desse jeito, viu, pastor Alisson? Porque o ser humano, ele é único, irmãos. Então, se você tiver 5 filhos e ser criado pelo mesmo pai, a mesma mãe, ainda assim, eles serão diferentes. Amém? No mesmo ambiente. Então, estabelecer uma família na presença de Deus não é muito fácil. Amém, queridos? Mas o importante é que a nossa família possa estar direcionada na presença do nosso Deus. Traga um abraço da igreja MACDP, a igreja que nós pastoreamos ali na Cidade Nova, no Conjunto Canaranas. Traga um abraço da pastora Midian, pastora Érica. Amém? Não pôde vir hoje, porque está nos seus dias, e mulher quando está assim é um negócio sério, né? Justamente, tem que sair para pregar na igreja dos outros, porque se ficar em casa. Amém, irmãos? Hoje nós temos Rio de Homens na nossa igreja também, por isso, normalmente quando eu vou, eu levo uma equipe comigo, e hoje eu deixei alguns deles lá, que aí estão cuidando da igreja lá também. Amém? Mas falar desse tema família, irmãos, apesar de não ser algo muito fácil de falar, mas eu quero compartilhar com você algumas verdades e algumas experiências. Eu tenho 47 anos, completo agora, 10 de maio, sou casado com a pastora Midian, cerca de 27 anos, vamos completar esse ano, no dia 30 de outubro, nós completamos 27 anos de casado, tenho 4 filhos, sua idade, 27 anos de casado. E aí, tem uma filha, a Micaele, que é a mais velha, tem um filho, o Micael, que é o meu segundo filho, tem uma terceira filha, que é a Michele, e a quarta filha, que é a Vitória. E ano passado fui presenteado pela minha primeira neta, que é a Mirella Ive. Irmãos, eu não sei aqui quem já é avô aqui, mas é um negócio diferente, viu? É um negócio diferente, né, minha pastora? Meus filhos ficam preocupados, que aí compraram uma cadeira para minha neta e na hora do almoço eles colocam ela na cadeira para lá, eu arrasto para a mesa. E aí eu digo, não deixa ela longe da mesa, traz ela para cá. E minha filha diz, engraçado, quando era no meu tempo era no chão, Porque criança não sentava na mesa, tinha que sentar no chão. Pelo menos minha mãe me ensinou assim. E aí eu ensinei meus filhos assim. No caso dos meus netos eu não quero assim. Aí eu pus todo mundo para a mesa, boto os filhos no chão e deixo meus netos na mesa. Amém, irmãos? E aí diz o povo que avô e avó é acostumado a estragar neto, Mas, irmãos, eu não quero nem saber, Eu não quero nem saber. Eu sou avô e pronto, Não, meu pastor, quem tem que bater cabeça é quem é pai e mãe, Mas eu sou avô, então, como avô, eu só sou o cara para defender ela, para guardar ela, A mãe e o pai que deu jeito deles. As minhas filhas foram criadas, acho que naquele iogurte do Fazendinha, eu acho. Baratinho, Barato, tem umas promoções baratinhas. A minha neta, um dia desse, comprei chambinho. Aí minha filha disse, eu nunca comi isso. Eu disse, não comeu, mas vai comprar. Porque eu vou acostumar a tua filha a comer só isso daqui, que é para vocês pagarem mais caro. Na minha vez, eu paguei mais barato, irmãos? Queridos, sem mais delongas, estou falando isso pela alegria que eu tenho e a vontade que eu fico de poder estar junto com os irmãos. Eu notei algumas coisas. Diz um pastor amigo meu, o apóstolo Ricardo, que pastor, depois de algum tempo, ele, quando é convidado para pregar,
ele normalmente volta nos arquivos dele, né? E aí junta 2, 3, 4, 5 ministração, transforma em uma. E aí hoje eu dei uma voltada nesses arquivos, sentei um pouquinho lá em casa, abri o computador e eu me deparei com uma ministração que eu já tinha ministrado ela alguns anos atrás. E aí eu orando, pedindo de Deus, né, parei um pouco no meu quarto, lá liguei o computador. E eu estava pedindo de Deus, irmãos, até porque eu perguntei do pastor Arlos, ele disse: pastor, o tema é família, o texto do Senhor fica à vontade, né, o que Deus vai usar. E Deus me levou para esse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé pela penúltima vez. Amém? Daqui a pouco você senta, quem vai continuar de pé sou eu, pelo menos umas 2h30 falando. Não, irmão, fique tranquilo que daqui mais ou menos umas 3 horas a gente para. Mas eu quero compartilhar com você esse texto. E aí, a gente tem várias referências sobre família. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você, mas eu quero me deter nesse assunto, nesse texto. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30. Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. São 2 folhas aqui, mas fique tranquilo que um pouquinho de coisa, só porque eu botei tamanho grande a letra, que pastor também, que esse negócio de 40 e poucos anos, a vista já vai embora, né? E aí eu comprei um óculos que eu disse que eu nunca ia usar, aí eu estou usando, mas aqui eu uso pendurado, não consigo colocar na vista. E aí quando eu coloco, o pastor Alex ainda diz que eu pareço com sileno, aí eu tiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como estão filmando, é porque eu amo sileno, né? Você sabe disso. Sileno é filhão, irmão, de coração. Glória a Deus. Quem achou diz amém aí, queridos. Glória a Deus. Quem está com a sua família diz amém mais uma vez. Glória a Deus. Coisa boa, né? Depois que a gente terminar de ler, eu vou só pedir para você vir um pouquinho mais para frente. Amém? É que o pessoal da mídia que está aí filmando aí falou que está estranho para eles filmarem as cadeiras vazias e tal. Aí chegou aqui no meu ponto ainda agora, só para você chegar um pouquinho mais perto. Pode ser? Amém ou amém? Ah, tá. Pelo menos a irmã vai vir ali, né? Queridos, 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Feche teus olhos, querido Pai, em nome de Jesus. Eu quero te dar graças, Senhor, nessa noite.
Obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo, o pastor Alisson. Obrigado pela vida da pastora Érica. Obrigado, meu Deus, por essa igreja, pela tua noiva, Senhor. Obrigado pelo povo que aqui se reúne nesse lugar, meu Deus. Obrigado porque se hoje, meu Deus, abriram esse seminário, é porque o interesse do coração dos teus filhos é aprender mais de ti, Pai. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra ficou registrada, meu Deus, não o antídoto, Senhor, para resolver tudo, não, Pai. Mas nós entendemos que o Senhor é quem pode resolver todas as coisas na nossa vida. Mas o Senhor deixou histórias para servir de exemplos. Meu Deus, e nós queremos nessa noite pedir que o teu Espírito Santo, aquele que o Senhor disse que viria, meu Deus, para habitar entre nós e dentro de nós, Senhor, é esse Espírito, meu Deus, que eu não convido porque ele já está aqui nessa noite, mas é a esse Espírito que eu digo a ele para tomar liberdade nesse lugar, porque a igreja é tua, a noiva é tua, o povo é teu, Senhor. E tudo que eu te peço nessa noite, meu amigo Espírito Santo, é que aonde o Senhor encontrar um coração quebrantado e apaixonado pelo Senhor, que o Senhor nessa noite, meu Deus, possa fluir na vida dessa pessoa, que o Senhor nessa noite possa restaurar o altar da adoração na vida dessa pessoa, que o Senhor nessa noite possa encher a sua vida, encher a sua alma, como diz o pastor Alisson, encher de alegria nessa noite, porque nós estamos cansados, Senhor. Nós queremos, meu Deus, experimentar da tua boa e perfeita e agradável vontade, ó Deus. Pai, eu entrego a ti, Senhor, no início desse seminário, todas as famílias dessa igreja, meu Deus, maridos, esposas, filhos, filhas, Pai, em nome de Jesus, se há alguma entidade, algum principado, alguma potestade que tenha aprisionado, Senhor, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, para que bata em retirada, para que seja destruído, para que seja desfeito e para que o teu Espírito possa encontrar lugar nessa casa. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Ajuda-me, meu Deus, a compartilhar a tua palavra. Ajuda-me, meu Deus, a transcorrer os textos bíblicos dessa noite para alimentar a alma da tua noiva. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, Pai. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, queridos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado. Aleluia. Eu quero deixar você à vontade, irmãos, de verdade. Mas se você quiser chegar um pouquinho mais aqui na frente, tá bom? Você pode sair do seu lugar e vir. Não sei se é o ventilador, né, pastor Alisson? Ali. Mas eu acho que não, né? Tem um bem aqui. Então pronto. Se você puder chegar um pouquinho mais aqui perto. Deixa eu só dizer para você porque a minha preocupação. Eu cheguei aqui e eu estava preocupado de verdade. Não, um seminário de família e eu pensei que era uma rede de mulheres. E aí eu agradeci a Deus pelo primeiro varão que chegou ali, depois de vocês, a equipe, tá? Mas eu olhei sentado ali na nave da igreja e eu vi o varão chegar ali, eu disse, glória a Deus, um veio salvar a pátria. Você vai já entender por que isso, irmãos. Aí eu olhei o varão lá atrás, chegou ali, ó, bonitão e tal, eu disse, glória a Deus, veio dois. Aí chegou o outro, eu disse, glória a Deus, Deus é bom demais, irmãos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a família, irmãos, é constituído por marido, esposa e filhos. Porque a família nuclear, né, conhecida pela Constituição Federal estabelecida, é homem, mulher e filhos. E muitas vezes a gente faz um seminário desse de família
E a gente chega na igreja, quem que a gente encontra, pastor Alves? Só a esposa. Só a esposa, irmãos. Esse ano eu decidi lá na igreja, nós vamos fazer um encontro de sacerdotes. Só o macho. Não quero ver uma mulher. Rei de homem lá na igreja, se você é a mulher tudinho. De verdade, irmãos. Deixa eu dizer um negócio para você. O pessoal lá da igreja, os homens da igreja não vão precisar subir para monte, viu? Eu mesmo vou esculhambar com eles. Porque eu ouvi um dia desse, irmãos, que o cara tem que subir para o monte agora para ele poder ser homem. Se ele não subir para o monte, ainda bem que estou gravando, né? Se ele não subir para o monte, ele não é homem. Aí alguém subiu e ele disse assim: não, é porque tu ainda não foi. Mas o meu esposo, quando foi, mudou. Quando ele voltou, ele lavou louça lá em casa. Eu disse: então, se é por lavar louça, irmão, eu nem preciso subir para o monte. Porque quando a pastora está invocada lá, eu lavo louça, lavo roupa, limpo a casa. Tem que fazer, né? Eu não quero confusão com a patroa, irmãos. Eu não quero confusão com a minha patroa de jeito e maneira. Por quê, pastor? Porque é ela que me faz feliz. Amém? É ela que dorme comigo. Então eu não quero confusão com a minha esposa, de jeito e maneira. Queridos, eu estou diante de um texto. Eu quero entrar para um outro conteúdo, mas eu quero falar um pouquinho sobre o texto que a gente acabou de ler. A Bíblia diz que o rei Davi, por sua vez, nesse momento aqui, nesse texto, Davi estava fugindo de Saul. E Davi estabeleceu a sua família numa cidade chamada Ziclag. Essa cidade foi doada pelo rei dos filisteus para Davi por conta de uma suposta aliança que Davi fez com o rei dos filisteus. Por conta dos serviços de Davi, que Davi fizera para o rei dos filisteus, ele ganhou essa cidade. E aí o local dessa cidade era um ambiente estratégico. Por quê? Porque ficava na fronteira entre o povo de Israel e o povo filisteu. Então Davi, por sua vez, com a articulação que ele tinha em Israel, ele conseguia trazer mantimento, alimento, conseguia cuidar da sua casa. E por sua vez, pela nova aliança que ele tinha feito, né, suposta aliança, ele também tinha. Então ele tinha trânsito nas duas cidades. Vivia numa fronteira, mas tinha relacionamento com as duas cidades. Davi, por sua vez, vai para essa guerra ao lado do rei filisteu. Ele vai para uma campanha de guerra para lutar contra os israelitas. Mas a Bíblia está dizendo que Davi sai à guerra e depois de 3 dias Davi retorna à cidade aonde ficou a sua família, aonde ficou a sua esposa, seus filhos, sua casa, a esposa dos seus homens. E aí quando eles chegaram lá, o que eles encontraram, irmãos? Foi a cidade em ruína. Eles encontraram uma cidade sitiada, queimada, e a notícia que Davi ouve é que levaram todas as mulheres e filhos daquela cidade. Não mataram ninguém, mas todo o povo daquela cidade foi levado cativo. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, seus guerreiros, seus valentes, agora buscam força do fundo da alma e choram com a alma. A Bíblia diz a chegar ao ponto de acabar a força deles de tanto chorar. Só que eles estão fazendo isso, irmãos, não é pelo Flamengo, não é pelo Vasco, porque ele fez um gol. Não, eles estão gritando, chorando. Por quê? Porque eles perderam a família deles. Eles choram de uma tal forma a qual o som do choro deles acaba. É choro de alma. E aí chega um momento que o povo que está do lado de Davi, os valentes de Davi, olham para Davi agora e culpam Davi por aquele acontecimento. Culpam Davi por terem perdido a família deles. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Davi está angustiado agora, porque já se falava no meio do povo de apedrejar Davi. Sabe o que os homens estavam dizendo? Olha só o que dá. A gente seguiu Davi, agora a gente voltou, levaram nossa esposa, levaram nossos filhos, a gente perdeu a nossa família. Que tipo de líder é esse?
Que tipo de liderança é essa? Eu saí para a guerra com ele e eu volto. Não adiantou ter ganhado a guerra, porque eu perdi tudo. Eu não sei, irmãos, de verdade, os homens que estão aqui, mas a base do homem é a sua família. A base de uma mulher é a sua família. O homem pode ficar sem dinheiro. Pastor Alisson falou agora há pouco aqui, acabou o dinheiro, acabou o amor. Não, irmãos, para quem é sacerdote de uma casa, pode não ter dinheiro, pode não ter comida, pode não ter um bom teto, pode não ter uma boa roupa, mas se ele tiver uma família ao lado dele, ele se estabelece novamente. Se ele tiver uma esposa usada por Deus do lado dele, ele se ergue novamente. Se ele tiver filhos tementes a Deus, ele se ergue novamente. Quem sabe o valor que tem uma família, irmãos? Se eu dizer algo para você, alguns anos atrás, isso, nem lembro quantos, mas acho que uns 4, 5 anos. Quando eu vim morar para Manaus, alguns anos atrás, bem anos mesmo, eu me preparei psicologicamente para tudo aquilo que a gente ouvia. Morar em Manaus é um lugar perigoso, tem muito assalto. Falaram com alguém, eu fui roubado. E tal. Tem gente que até te avisa num dia para te roubar no outro. É um negócio complicado, né? Eu me preparei psicologicamente para isso. Depois fiz alguns cursos de defesa pessoal, para desarmar, de arma branca. Fiz cursos na época para trabalhar de segurança, VIP, para desarmar de arma de fogo. Eu me preparei todo, irmãos, de verdade. Eu andava aí nessas ruas de Manaus, como andei muito tempo, ando até hoje, né? Que não estou aleijado, mas ando até hoje. E aí, se eu estou andando sozinho numa rua, naquela Avenida Brasil, então eu vinha da Compensa, morava na época ali perto do T1. Na Avenida Brasil, na época, muito antes desse negócio agora das facções, no período das galeras, né? E quando a gente via aquele montinho de gente lá no canto, a gente já começava a cantar louvor, né? Não há Deus maior. Ficava cantando para chegar até perto dos caras. Chegava perto, às vezes nem era gente de galera, às vezes eram os irmãos da igreja que estavam conversando. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, eu glória a Deus, Jesus, aleluia, ia-me embora. Mas passei acho que mais de 15 anos andando naquela Avenida Brasil, morando dentro do Bariri, rodando Compensa, aquela área toda. Pastora Érica, nunca fui assaltado. Nunca. Vim morar para a Cidade Nova, fui morar num conjunto bacana, legal, uma casa bacana. Agora eu sou pastor, estou cuidando das coisas de Deus. Terminou o culto, eu fui deixar um irmão em casa, que o pastor tem esse mau costume, né? Não sei aqui, mas lá na minha igreja, então, meu irmão, termina o culto, aí eu fui levar um irmão. É aqui no Canarantes, eu fui levar ele no Nova Vitória. Aí eu estou voltando de lá, vim descendo da Itaúba. A pastora disse, amor, estou com fome. Eu disse, bora jantar. Terminou o culto, era umas 9h30, parei para jantar. Eu cheguei em casa, era cerca de 11 horas da noite. 9h30, quando eu saí, 2 abençoados do Senhor, que provavelmente, se não está morto, mas já deve ter virado pastor uma época dessa, né? Entraram na minha casa, renderam minhas filhas. E eu volto. Quando eu estou chegando em casa, a garagem está aberta. Irmãos, eu me preparei para esse momento a minha vida inteira. Só quando eu adentro a minha casa, a garagem está aberta, eu ia entrar para brigar com as minhas filhas, porque a garagem estava aberta. E aí quando eu entro na porta, o rapaz está no sofá sentado, abraçando minha filha. Eu não vi, mas ele já estava com a arma aqui nela. E aí eu olhei e não reconheci ele. Ele disse, fique tranquilo, então eu sou amigo da sua filha. Aí eu, quando eu quis reagir, o outro vem de lá, perdeu. Irmãos, quando eu vi a arma para o meu rumo, minhas 3 filhas lá, minha esposa do meu lado, eu esqueci todos os cursos que eu tinha feito. Eu esqueci tudo. Talvez se eu estivesse sozinho no meio da rua, eu estaria morto hoje, porque eu ia querer reagir.
Mas o que estava no risco era o meu bem maior, era a minha família. E aí eu só fiz deitar, levantei as mãos. Ele perdeu. Eu disse, não, beleza, tranquilo. Queria te agradecer por ter resguardado a integridade física da minha família, das minhas filhas. Beleza, que vocês quiserem levar, pode levar. Ele disse, tem dinheiro? Eu disse, não, eu sou pastor. Eu disse, não, eu perguntei se tem dinheiro. Eu disse, eu estou respondendo, só que eu estou dizendo que sou pastor. Aí, não, o senhor é da polícia. Eu disse, não, eu não sou da polícia, eu sou pastor. Ele pegou minha carteira, na minha carteira tem um brasão, que eu era presidente da Ordem dos Músicos. Ele disse, e esse brasão? Eu disse, isso daí é a Ordem dos Músicos, é um órgão federal e tal. Ele disse, e esses rádios aqui, amador? Eu disse, é daqui da igreja, minha igreja é aqui na frente. E esse som? Eu disse, é da igreja. Se ninguém mexe com nada da igreja, não. Eu disse, glória a Deus, eu sou da igreja, então. Ele disse, esse anel é ouro? Eu disse, é, mas não sai não. Irmão, quando eu disse não sai não, eu fiquei com medo, estou acostumado a ver aqueles filmes que os caras dizem, não sai, deixa eu ver, e corta o dedo do cara, né? Já na hora me assustei assim, eu disse, meu Deus do céu, Pai, me guarda, Pai, em nome de Jesus. Ele, beleza, fique tranquilo que ninguém vai fazer nada, a gente só quer o dinheiro. Eu disse, então vocês entraram na casa errada. A gente só quer, meu Deus, 57 mil. Eu disse, eu também estou querendo. Só que era porque até pouco tempo, pastora Érica, a gente estava querendo comprar o terreno da igreja. E aí eu vivia dizendo lá, irmão, só falta tanto, só falta tanto. E aí o cara tinha vindo visitar a igreja, né? Ouviu isso e foi lá me assaltar. Só que o dinheiro não fica com o pastor. Até avisar que se alguém quiser assaltar aqui, não é com o pastor, que é o tesoureiro, né? Que é o tesoureiro da igreja. Eu falei lá na igreja, eu disse, irmão, eu vou avisar agora que o dinheiro é com a tesoureira, irmão. Não, pelo amor de Deus. Eu digo, porque vou entrar na minha casa. Queridos, a partir daquele dia, eu entendi que quando a minha família está em perigo, eu perco todas as minhas forças. Eu perco todas as minhas forças, irmãos, pela minha família. Eu me doaria por ela. Essa semana eu vi um pastor amigo meu, gravou um vídeo e ele disse assim, um discípulo meu me chamou essa semana e disse assim, apóstolo, que eu queria dizer para o senhor que queria convidar o senhor a fazer o meu casamento, eu vou casar. Ele disse, ô meu filho, parabéns, que bom poder ouvir isso de você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a morrer pela sua esposa? Ele disse, então apóstolo, eu ainda não tinha pensado nisso. Ele disse, então é bom não casar. Porque a Bíblia diz para os maridos amarem a esposa e se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja. Se isso que a gente está fazendo hoje, irmãos, é um campo de batalha, tem muito marido que se acovardou para a batalha, ficou em casa e mandou a esposa para a guerra. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu não quero que você se posicione e vire macho dentro da sua casa, não. Mas continue sendo mulher de Deus, auxiliadora, adjuntora. E com o jeitinho que você sabe fazer, convide seu esposo para vir amanhã para cá. Deixa Deus começar a trabalhar na tua casa pela cabeça, porque as coisas estão erradas na família também. Não é só porque o esposo não se posiciona, mas às vezes é porque quem está se posicionando é a pessoa errada dentro da casa. E aí, porque o esposo não está na igreja, a mulher está na igreja, aí ela quer ser o marido dentro de casa. Não tem bênção debaixo disso, irmãos. E aí não é o pastor Zé que está falando, que está falando isso é a Bíblia. É a Bíblia. Seminário de família para a gente aprender a se posicionar. A família estabelecida na Bíblia está no livro de Gênesis. A
família estabelecida no livro de Gênesis diz o seguinte: e ele deixará pai e mãe e se unir-se-á a sua esposa, e eles dois serão uma só carne. Esse é o modelo de família estabelecida por Deus. É a matemática mais exata que eu já vi na minha vida. A outra que eu conheço é que 1 mais 1 é 2. Mas na matemática de Deus, irmãos, 1 mais 1 é 1. Marido, esposa se tornam uma só carne. E é isso que está fugindo do entendimento das pessoas. Sabe por quê? Porque o esposo agride a mulher não é por outra coisa. É porque ele não é uma só carne. Porque se ele fosse, ele não agrediria. Pastor, isso é verdade mesmo. É por isso que tem a Maria da Penha. É verdade, irmãos. Eu estou doido para arranjar alguém que cria aí o Zé da Penha, o João da Penha. Lá na igreja um dia desse, meu Deus do céu. O marido estava pedindo misericórdia, que a esposa estava arrebentando ele, ó. Sério mesmo, irmão. E aí eu fui conversar com o casal e eu disse assim: que é o mais maduro de vocês dois? Ele quis falar, ela disse: sou eu. Eu disse: irmã, está errado. Pois é, pastor, eu já falei para ele que está errado, mas ele não se posiciona. Aí eu tenho que me posicionar. Aí eu fiquei olhando para ela e disse: pois é, irmão, mas não, pastor, é que eu estou falando, eu já disse para ele. Ele tem que falar, mas ele não fala nada. Aí é por isso que eu tenho que falar com o senhor. Fala com o pastor. Aí ele ficou olhando para ela e disse: irmã, se a senhora puder quietar, eu queria ouvir o seu esposo um pouco. Pois é, mas ele não fala. O senhor não está vendo que ele não fala? Fala, o pastor não está te perguntando, fala agora. Engraçado que comigo tu grita. Olha. Disse: irmã, as coisas estão dando errado, não é por outra coisa. A culpa pode estar na senhora e não nele. Olha aí, ó. Agora vem mais o senhor. Já basta ele dizendo que eu sou a culpada. Eu disse: não, irmã, esqueça, nem é eu, nem é ele. Bora para a Bíblia. Não ouço, pastor Zé, não. Bora para a Bíblia. Bora ver qual é a posição da esposa na Bíblia. Bora ver qual é a posição do esposo na Bíblia. Bora ver qual é a posição dos filhos na Bíblia. É esse aqui o modelo do crente, irmãos. É esse aqui o manual para o crente. É esse aqui. Sabe, a sociedade está adaptando todos os dias por conta dos nossos erros. Até a Constituição de 88, família era só uma, família tradicional. A família era marido, esposa e filhos. Homem, mulher e filhos. Depois de 88 tiveram que aprovar outro tipo de família. Tem até um nomezinho, não vou pegar aqui não para não me prender, mas acho que é monoparental, uma coisa assim. Seria o que, pastor? É alguém que teve filhos, mas o esposo morreu ou se divorciou do esposo e ela cria os filhos sozinho. É uma família ou não é uma família? Segundo a Constituição, agora é. União estável, regulamentado por lei também, reconhecido pela Constituição. O que é? É alguém que decidiu se juntar e não quer casar, pastor Hélio, que é invocado isso. Está 14 anos, 15 anos, 20 anos. Eu conversei com um discípulo num dia desse. Ele disse: pastor, é porque na realidade eu ainda não sei se é de Deus. Eu disse: sério mesmo? Sério? Ele disse: tu está há quanto tempo com ela? Eu disse: 14 anos. Meu Deus. Falei: ainda não sabe se é de Deus, irmão? Não, pastor, é porque é assim, né? Queria só que o senhor entendesse que no meu primeiro relacionamento eu fui traído. Eu disse: é mesmo? Se eu disse: aí por causa disso agora tu vai querer ser um peso na vida da irmã porque a outra te traiu. Esse negócio é um negócio muito complicado, irmão, de verdade. Eu falei para alguns irmãos lá na igreja: se agora eu tenho culpa dos pastores que passaram na vida de vocês? Aí chega na igreja, senta, não quer mais trabalhar na igreja, porque na outra igreja que ele trabalhou, ninguém apoiou ele.
Eu digo que agora eu tenho culpa por causa disso, né? Os outros te machucaram e agora eu vou ter que carregar isso? Irmãos, abandona o passado, esquece o passado. Vá viver a sua vida, case, caminhe debaixo de bênção. Pastor, eu já estou um tempo do lado. É de Deus? Claro que é de Deus, irmão. Vai ser do diabo? Como é que vai ser do diabo você dormindo há 14 anos com alguém na sua cama? Já tem 3 filhos. Mas eu não sei se é de Deus ainda. Olha, meu Deus. Sabe, irmãos, eu olho para esse homem agora. Eu quero voltar para cá, porque eu olho para Davi. Agora os homens, está todo mundo chorando, desesperado. Minha esposa foi levada cativo, meus filhos foram levados cativo, a minha família foi levada cativo. Os homens só encontram angústia, medo, cansaço, pavor. O inimigo levou. De repente eu quero estuprar minha família, minha esposa, minhas filhas. Não encontram, irmãos, Deus no meio disso. A Bíblia diz que Davi também está chorando. Só que no último versículo, olha só, versículo 8, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Só que Davi não veio com palavra motivacional. Só que Davi não veio com palavrinha para massagear o ego dos homens. O diabo levou? Então pronto, deixa levar, a gente arranja outra. Porque é muito comum isso hoje, irmãos. É muito comum. Um dia conversando com um amigo meu, bispo, ele passando uma situação no casamento do filho dele, ele disse: pastor Zéu, o que é que o senhor acha? Eu disse: eu acho que o senhor lutou muito pelo casamento dos outros, e agora pelo casamento do seu filho o senhor está abrindo mão. A gente está acostumado, irmãos, dar conselho bom para os outros. Quando é para a gente não sabe resolver. A gente está acostumado a fazer campanha de oração, pastor Érica, pelo casamento dos outros, pelo nosso. Não pode acontecer nada que a gente quer abandonar todo mundo. A gente está acostumado a vir para cá às 5, 4 horas da manhã, orar pelo filho da irmã fulana, mas quando é o seu dentro da sua casa, você não tem coragem de se posicionar, de se levantar em oração e dizer: os meus filhos foram constituídos para fazerem a vontade de Deus, a minha família, o meu casamento, o Senhor é quem o abençoou. A Bíblia diz que Davi agora motiva todos os seus homens. Por quê, pastor? Porque Davi se animou no Senhor. Davi está cansado, Davi está angustiado, mas só Deus pode mudar a história dele agora, porque a família foi levada cativo. Só que ele não se deu por vencido. O sacerdote da casa, o Davi, se posiciona, reúne todos os homens para ir buscar a família deles lá. É por isso que eu estou dizendo para você, querida, use o que você sabe usar para trazer seu esposo amanhã para cá. Diz: amor, bora para a igreja comigo, que depois do culto eu vou fazer uma massagem em você, que faz tempo que ele não recebe isso. Verdade. É um negócio sério, irmão, de verdade. Falar de família, como a irmã falou, é difícil. Você sabe por que é difícil? Porque um dia desse a gente fez uma rede de casar na igreja. Para o casal se beijar é uma briga. Beija na frente dos outros, com vergonha. Hoje, graças a Deus, o lugar que eu moro é maiorzinho, né? Tá de boa, tranquilo. As crianças aqui não vão entender, né? O lugar que eu estou agora dá para mim andar nu, graças a Deus. Pastora e eu, a gente tranca a porta e é nós, só nós. Mas eu já morei num lugar onde só tinha um quarto. E morava todo mundo junto, meus 4 filhos e eu. E aí um dia um jovem chegou comigo e disse assim: pastor, como é que o senhor faz para o senhor fazer, né, o piriri parará e tal? Eu digo: assim, pastor. Como assim? E os meninos, eu digo: meu irmão, todo mundo lá em casa sabe como é que eles foram feitos. Todo mundo. Chega na hora, eu digo: ei, todo mundo lá pra frente, assistir televisão que eu vou namorar com a tua mãe. Bora. Tá.
Micael hoje já está com 25 anos, 26 anos. Corria lá na porta aí. Arregaça, papai. Pequenininho assim. Não, pastor, Deus o livre, meus filhos não podem saber dessas coisas. Aí chega lá na escola, vai aprender de maneira errada. Chega lá no canto da rua, vai aprender de maneira errada. Por quê? Porque os pais não ensinam. Porque os pais não sentam mais com os filhos para ensinar, irmãos. Família é marido, esposa e filhos. A gente está abrindo mão da nossa responsabilidade. Quando eu estou falando com você que eu quero fazer um encontro de sacerdote, é porque eu quero trazer a restauração do sacerdócio dentro de casa, na sociedade, na igreja. A rede de homens lá na igreja, por que eu não quero mais que mulher vá para lá? Porque eu quero chamar a atenção dos homens mesmo. Isso é uma vergonha. Toda a igreja parece que tem mais mulher do que homens. Parece que nas igrejas só a mulher sabe orar. Parece que nas igrejas só a mulher sabe pregar. É um negócio complicado. Aí faz a rede de mulheres, irmão, é flor, é comida, é luz, é não sei o que. Aí faz a rede de homens. Tem nada. Agora no dia da mulher, os homens fizeram o culto de homenagem para o dia das mulheres. Eu fiz um painel lá, irmãos. Ninguém quis bater foto no meu painel, mas eu fiz. Eu fiz. As irmãs riam que só do painel. Agora quer ver uma alegria? E aí é para a gente sentir o termômetro da coisa. Eu fiz uma dinâmica rapidinho. Quem confia aqui na esposa aqui? Os homens. Digo, beleza, então fica bem aqui, bota um balão na cabeça. A irmã vai pegar essas soft aqui e vai dar um tiro lá. Irmão, você precisava ver o tanto de mulher que ficou feliz, que queria atirar no marido, pastor Eric. Você acredita num negócio desse? Eu não sei se fizesse aqui, se você ia querer, né? Mas tinha umas que diziam, aqui que ele me paga. Olha, sério, irmão, mirava aí. Tá vendo? Mas por que, pastor? Irmãos, de verdade, a gente esquece de coisas fundamentais dentro da família. É por isso que a igreja está trabalhando com seminário de família, com culto de casais. Porque, meu Deus, isso não era para a gente estar trabalhando com isso, não. Não era. Por quê, pastor? Porque está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, irmãos. Mas tem casais que parece que já não tem mais uma vida familiar. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso eu aprendi muito lá atrás, mas muito lá atrás mesmo. E sou feliz por usar isso até hoje. Existem alguns altares dentro da sua casa que precisam ser restaurados. E deixa eu dizer, o mais importante de todos eles é o altar da provisão. É o lugar que você toma café toda manhã, almoça ao meio-dia e janta à noite. Porém, ele não é usado há muito tempo. E quando você deixa de sentar ao redor da mesa com a tua família para tomar café, almoçar e jantar, você está desonrando esse altar. Quando você pega um prato de comida, sai da mesa, vai sentar no sofá com a TV ligada e comer, você está desonrando esse altar na sua casa. Meus filhos não estão aqui hoje. Se tivesse, vocês poderiam perguntar deles. Qual é o lugar que mais eles aprendem com o pai deles? É ao redor da mesa. Pastor, que revelação. Não, aprendizado, irmãos. Porque foi assim que eu aprendi com o meu pai. Era ao redor da mesa que ele falava da Bíblia para nós. Era ao redor da mesa que antes de tomar café ele dizia, um filho vai ler um versículo, o outro vai cantar um louvor e o outro vai orar. E a gente fazia isso todos os dias. A gente vai crescendo, o tempo vai diminuindo, mas não é possível que domingo a tua família não esteja toda em casa. Não é possível que um dia na família, um dia no mês, você não consiga reunir todos os teus filhos, colocar ao redor da mesa e dizer, filho, a gente reuniu hoje só para dizer, graças a Deus pela minha família, graças a Deus pela minha casa, graças a Deus pela provisão que o Senhor tem mandado todos os dias. A gente está abrindo mão das nossas responsabilidades. Tem pai e mãe que vai para a escola brigar com o professor porque o professor não está sabendo educar o filho. O
professor não está sabendo ensinar os filhos. E aí o pai ainda vai lá na escola brigar com o professor ainda. Sabe, irmãos, muita coisa na minha vida eu aprendi em casa, não foi dentro de uma escola. Na escola eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, eu aprendi a fazer conta, eu aprendi na escola. Mas a respeitar as pessoas eu aprendi dentro da minha casa. Eu tenho 47 anos. Na minha cidade, eu quando pequeno, eu tinha que tomar bênção de todo mundo. Tanto fazia ser meus parentes como não, eu tinha que tomar bênção dos mais velhos. Eu ainda lembro até hoje que eu benção seu Doca, não sei nem quem era seu Doca. Só que ele tinha os cabelos brancos, era mais velho. Benção irmã Sebastiana na igreja. Todo mundo era meus parentes, porque meu pai e minha mãe faziam eu tomar bênção dos mais velhos. Conversa de mais velho, criança não se metia. Meu pai e minha mãe não falavam, eles só olhavam. E eu já entendia. Hoje, irmãos, tem criança batendo no rosto da mãe e do pai. E está dizendo que bonitinho. Tem menino birrento que não senta na cadeira da igreja. E se o pai for falar, meu Deus, é uma vergonha. Para que o conselho tutelar esteja vendo isso. Porque as primeiras pregações que eu ouvi, irmãos, foi de joelho, bem assim, ó, perto do altar. Eu não precisava correr dentro da igreja não, só precisava levantar da minha cadeira. Para minha mãe ir lá, esticar, era até menor minha orelha. Ela esticava, me colocava aqui na frente. Mas eu aprendi a tocar bateria, eu tinha 4 anos de idade. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 7 anos de idade. Eu na minha escola era conhecido como o pastorzinho, que eu orava para começar a aula e eu orava para terminar. Eu hoje, graças a Deus, irmãos, posso dizer que sou feliz com a família que tenho. Mas esse final de ano, pastora Érica, na minha foto de família estava eu, a pastora Midian, a Miquela e a Vitória. Aí a Micael disse, nós. Eu disse, vocês o quê? A gente não é da família. Eu disse, não. Agora vocês têm a família de vocês. A minha família é eu, a pastora, a Miquela e a Vitória. Vocês hoje têm uma casa, um casamento, filhos e a responsabilidade de vocês. Vão viver a vida de vocês. O caminho é esse. Deus está aqui. Continuo orando pelos meus filhos, continuo velando pela vida dos meus filhos, sacrificando pela vida dos meus filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. É porque tem mãe e pai que está sofrendo com o problema dos outros. Tem mãe e pai que não tem paz mais com o problema dos outros. Um dia eu preguei na igreja e dei um tema para essa pregação de ninguém é obrigado a carregar o pecado dos outros. Mas tem gente que está sofrendo. E aí, irmãos, está com depressão. O pastor Arras falou agora há pouco, não consegue dormir. Por quê? Porque o fulano, a fulana, a sogra da minha filha, não sei o que, irmãos. Quem decidiu arranjar a sogra foi minha filha. Minha filha não tem problema com sogra, irmãos. Eu tenho 2. Uma o Senhor já levou, a outra ele dá para levar. É nova ainda, mas se eu quiser levar, eu gosto tanto dela, né, querido? Ela vá para o céu. Mas não tem problema com isso, irmãos. Eu vi um dia desse um pastor falando, e a pastora falando da sogra, não sei o que. Ele disse, meu irmão, eu orei pela minha. Se tu não orou pela tua, o problema é teu. Né? Mas a gente toma algumas decisões na nossa vida e a gente deixa aqui, irmãos, de resolver e abre mão da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é com a nossa família. O papel do homem é ser provedor na sua casa. O papel do homem é prover na sua casa como sacerdote. Se faltar comida, a culpa é de quem, irmãos? De quem? Fale mais alto, que de repente ele vai passando aí na frente e ele ouve, né? Se faltar o alimento na casa, a culpa é de quem? Se a comida estiver salgada, a culpa é de quem? A da mulher.
Meu papel não é que eu não sei fazer comida, eu faço, né? Mas, irmãos, uma casa bem administrada, é uma alegria. Eu não sei você de verdade. Até falei que eu ia parar de falar isso, porque um dia desse o irmão foi ter um gabinete pastoral com o pastor Enoque, meu irmão, o cara chorou. Porque eu acordo, irmãos, e quando eu acordo, eu vou tomar o meu banho. Quando eu saio de lá, que eu vou para a cozinha, pastor, a minha xícara já está lá, o pire já está lá, o pão, a pastora corta, frita ovo, se tiver queijo, se tiver essas coisas, ela pega, ajeita tudinho, deixa no jeito que eu gosto. Pastor, isso é machismo. Não, nunca pedi para ela fazer isso, e nem obrigo ela a fazer isso. Ela faz isso porque ela me ama. Ela faz isso todos os dias para mim. Pastor Enoque, pastora Daiane começou a trabalhar agora. E aí ela acorda primeiro que ele para ir para o trabalho dela. E aí ele acorda depois para ir. E ele foi contar para o irmão. E ele disse, então, olha só, falando sobre família, ele disse, quando eu acordo, a Daiane já ajeitou todo o meu café. E aí, cara, desde o dia que ela começou a trabalhar, eu não lembro um dia que ela não fez isso. Ela deixa um bilhetezinho dizendo, amor, que o teu dia seja abençoado. Me perdoa por não estar na mesa tomando café com você, mas eu já deixei tudo preparado. Te amo. Quando você chegar, eu vou estar aqui lhe esperando. Quando ele terminou de falar, o irmão começou a lagrimar. Aí ele ficou preocupado, disse, o que é que foi? Ele disse, meu Deus, pastor, como eu queria que a minha esposa fizesse isso. O pastor Enoque foi contar na igreja, eu disse, meu Deus, porque foi com pena do irmão, né? Se a pastora fizer mais café, eu vou ver se eu levo mesmo um pouco lá. Porque, pelo amor de Deus, de verdade, isso acontece no meu cotidiano, pastora Érica, que eu não acredito que não acontece na casa dos outros. Eu não acredito, irmã, que você não faz isso com seu esposo. Eu não acredito, de verdade. Pastor, é que ele não merece. Como assim? Você dá quantos anos com ele? Com esse traste? Mais de 20 anos. Olha. A pastora tem uma filosofia, a pastora Midiane. Ela fala para a discípula dela o seguinte, não cuida dele não, para ver se ela da rua não vai cuidar. Não serve ele não, para ver se a Jezabel lá não vai servir. E aí elas... Cheguei na casa de uma discípula, irmãos. Eu, a pastora, chegamos lá, cheguei, estava tudo arrumado para a gente merendar. A discípula disse assim, pastor, o senhor quer um copo de água? Eu disse, ô filho, eu aceito. O esposo dela estava do lado, pastor. Se amor, pega um copo para mim também, tu é aleijado? Olha. Aí quer dizer que para o pastor, que não bota 1 quilo de arroz para dentro da casa dela, ela quer trazer uma taça bonitona. E para o marido que todo mês acorda cedo, vai trabalhar, traz alimento, acorda cedo, dorme tarde. Ela não quer servir. Meu Deus, acabou tudo. Pastor, o senhor veio gostou para bater nas mulheres? Não, irmão, amanhã vem a pastora Raquel, ela vai bater nos homens. Então, né? Eu sei que amanhã os homens vão sofrer, então deixa eu pelo menos aliviar o lado de vocês hoje, né, mano? Sabe, queridos? Deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. A Bíblia diz que Davi se animou. Não existe uma verdade para isso. Mas eu estava pesquisando algumas coisas, como falei para você antes de vir para cá. E eu achei interessante porque essa palavra se animou, no original ela significa intel. In é dentro, tel é Deus. Então é como se fosse Deus dentro. Quando Davi está dizendo assim, quando o texto está dizendo, e Davi se animou em Deus, é como se o texto estivesse dizendo assim, então Davi trouxe Deus para dentro dele. E aí eu pesquisando, eu fiz algumas perguntas, e aí o texto me dizia o seguinte, tá, mas aí não tem como trazer Deus para dentro, Deus não estava fora, Deus não sei o que. Eu falei, não, pera lá, deixa eu tentar trazer uma visão para isso. Eu disse, não é que Deus, como Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Luiz.
Então eu não consigo tirar ele e colocar para fora. Não é esse aspecto. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Jesus disse assim, ó, eu roguei ao Pai, eu estou indo, mas eu já roguei ao Pai, ao Consolador. Ele vai vir e ele vai ficar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que é o seguinte, eu até hoje andei no meio de vocês. Eu andei com vocês, a gente visitou algumas cidades, algumas províncias juntos, a gente fez alguns milagres juntos. Eu estava no meio de vocês. Só que esse que está vindo, ele vai habitar, ele vai morar no meio de vocês e dentro de vocês. Olha como é mais forte, irmãos. Só que o Davi agora está angustiado. Quando a luta chega, a gente esquece Deus. Quando a luta chega, quando o dinheiro falta, quando a doença aparece, irmãos, a fé enfraquece. Ela não vai embora, mas enfraquece. O que eu fiz, Senhor? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não resolve? Por que o Senhor não faz isso? Sabe? E aí as coisas começam a titubear. A gente perde a estrutura e a gente fica pensando: o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora? Porque a minha família está indo pelo ralo. A minha esposa já saiu de casa, o meu esposo já saiu de casa, os meus filhos estão na droga, minhas filhas estão na prostituição. Eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu me segurei numa boia, vim para a igreja e eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se significa Deus dentro, Davi é um ser totalmente, na Bíblia, nós somos vistos como um ser feito do barro. Então, ou seja, é Deus dentro do vaso, Deus dentro do barro. Irmãos, eu sem Deus, eu não sou nada. Mas eu com Deus, irmãos, não tem amalequita, não tem filisteu, não tem filho do diabo, não tem capeta, não tem inferno que se levante e não caia por terra. A Bíblia diz que Davi se animou em Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui nesse seminário. Amanhã tem muita coisa para acontecer, domingo tem mais coisa para acontecer, mas hoje Deus te trouxe aqui para você se animar novamente em Deus. Talvez você chegou desanimado, talvez você não sabe o que vai fazer, talvez você não sabe como proceder. Pastor, eu já tentei, eu já chamei, eu já gritei, eu já clamei, eu já chorei, pastor. Hoje está na hora de se animar. Hoje está na hora de chamar Deus para dentro de você de novo e dizer: sabe por que eu não consegui? Porque eu estava lutando sozinho, porque eu estava tentando do meu jeito, porque eu estava chamando do meu jeito, eu estava chamando da minha maneira. Pois Deus, eu te chamo para assumir o centro da minha vida hoje. E eu creio que amanhã minha família estará nesse lugar. Amanhã meu esposo vai estar aqui. Amanhã os meus filhos estarão aqui. Amanhã minha esposa, minha casa. Que Davi não simplesmente se animou, mas Davi se posicionou. A Bíblia diz que ele agora anima todo mundo, porque uma pessoa animada consegue animar muita gente que está ao redor dele. Eu conheço pessoas que o ambiente pode estar pesado, mas quando ela chega no ambiente muda tudo. Quem conhece gente assim? Aqui na igreja tem alguém assim? O ambiente não está legal, mas quando essa pessoa chega, muda tudo, todo mundo ri, fica leve o ambiente. Quem é assim aqui na igreja? Tem alguém assim aqui? Tem? Não, se tiver, levante a mão aí. Quem é assim, irmão, que muda o ambiente? Então vem aqui na frente, aqui, por favor. Porque Davi mudou todo o ambiente que ele estava. Davi mudou todo o lugar que ele estava. Quem está animado aqui, pode vir aqui na frente, por favor. Eu quero chamar os animados hoje, irmãos. Aqueles que têm certeza, aqueles que sabem o que Deus vai fazer.